Pronto. Então, vamos à nossa oração, né? Quem faz a oração, gente? Quem está inspirado aí? Não tem ninguém inspirado para fazer uma oração hoje? Posso fazer. Então, faça. Vamos fechar nossos olhos, mentalizar Jesus, agradecer a espiritualidade maior, a oportunidade desta reunião, a chance, Senhor, de estudarmos através dos romances de Emmanuel os princípios do cristianismo. E mais do que estudar, que tenhamos a sabedoria de implementá-los em nossas existências, para que a nossa evolução, a nossa reformulação íntima, não seja apenas uma quimera, mas uma realidade palpável. Que as bênçãos do Altíssimo possam recair sobre cada ser deste planeta. Que nós possamos nos sentir envolvidos por bênçãos de paz, de harmonia, de coragem. E que possamos, Senhor, sermos a cada dia um pouquinho melhor. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Bom, vamos lá então, né, gente? Estamos aí, então, agora estudando o capítulo 6, né? Sim. A obra tem a mesma estrutura de Paulo e Estevão, né? 10 capítulos na primeira parte e 10 capítulos na segunda parte, né? Sim. Esse capítulo é meio grande. Se eu passar um pouco do prazo, aí a gente pode utilizar um pouco do tempo da Joana, e se usar todo o tempo, aí os meus capítulos da Joana ficam para depois, tá bom? Beleza? Ok. Pode ser? Beleza, pode. Aonde parou mesmo, João? Eu estava na aula passada, não... A gente vai fazer o resumo do capítulo 6. Tá. Na verdade, o que a gente tem aqui é que aprender mais sobre esse livro, né, de forma que Sim. possa ser mais útil para a nossa vida, né? Isso. Então, vamos falar rapidinho aí a respeito do que a gente já estudou nesse livro. A gente vê que o prefácio são recordações de Emmanuel, que ele, num contínuo estado oracional, ele pede a Jesus para que essas recordações dele se transformem em confissões para que nós próprios evitemos erros nos quais ele próprio tropeçou, né? Aí, no capítulo 1, nós vemos dois amigos. Eles estão a dialogar a respeito da reencarnação. E um ponto principal é o sonho que ele tem, que deveria auxiliá-lo com relação ao futuro, mas que ele utiliza simplesmente como uma base para que ele creia na reencarnação, mas não é capaz de raciocinar tanto com a lei de progresso, né? Mas ele vai, intuído pelos espíritos na palavra do amigo, para a Palestina, né? E no capítulo seguinte, na ida para a Palestina, em que ele vai, uma família inteira, com muitos escravos, mas a família central pequenina, só 4 pessoas, numa corte gigantesca de escravos, seguindo numa galera, e ele vai acabrunhado. Ele vai acabrunhado não só pelos problemas atuais que ele vive, mas pelas perspectivas futuras, né, relativas à sua vida. E logo de começo tem o ódio comprado. Tem o ódio comprado por fazer um jovem que atirou uma pedra lá, um jovem fazendo coisas assim, meio sem vontade, por influência espiritual inferior, né? Fez um escravo, fez um jovem escravo, um jovem de 18 anos.
E isso vai agravar todo o seu destino, né? Ele também tem os encontros familiares e sociais que ratificam as futuras provações da sua vida. Nega providências ao pai e carrega uma ficção, carrega uma ideia falsa relativa à fuga desse jovem, né? E que, portanto, não tinha nenhum inimigo ali na Palestina. Aí, no capítulo 3, na casa de Pilatos, a gente vê qual era o nível das festas vãs, das festas em que as danças eram sensuais, muitas bebidas, né? Muito orgulho no anúncio dos nomes das pessoas que compareciam às festas, cercado de escravos para 15 tipos de serviço em volta da pessoa. E ainda, comumente, na casa de Pilatos, ali não aconteceu, mas já estava preparado, e, portanto, reflete o histórico das festas. O quê? Comumente tinha morte. Pessoas se digladiavam para morrer, de forma que surgisse nos espectadores alguma espécie de sensação da qual o homem se comprazia, né? E a gente vê no Jardim de Pilatos a investida negada pela robustez moral, né? Mas o surgimento da inveja, o surgimento do ciúme, né? E de um pacto para que faça sofrer aquela família do senador, simplesmente que eles sofram, porque há uma certa inveja dele, da beleza dela, da família deles, né? Em troca de prazer. Uma vai ofertar o prazer caso o outro siga as instruções que possam destruir aquela família, né? Então, percebe que na nossa vida, vamos tirar para a gente a coisa. Como a gente não começou a reencarnação agora, e o nosso passado é um passado tenebroso, tanto é que a gente dele não lembra, tem dois planos traçados, que a depender do nosso comportamento, a depender do nosso grau de fé viva diária, de exercício na prática da caridade, um plano é executado e o outro é freado, né? Um plano que parece que é um plano do bem, com auxílio, se nós viemos de colônias espirituais superiores ou inferiores, dos trabalhadores dessas colônias, que estão, muitas vezes, auxiliados a espíritos muito elevados, para que haja a nossa redenção e aberto o caminho para o céu, porque nós trazemos um desejo do céu e uma carga muito grande de inferno. Mas tem o plano do mal. Tem o plano do mal que pode nos atingir um percentual maior ou menor, de uma forma ou de outra, a depender da nossa posição. Então, a gente vê o que Públio fez quando ele era Sura, mais ou menos um século atrás dessa vida atual. Meu Deus, aliado a Catilina, meu Deus. Aniquilou muitas famílias, cegou pessoas, separou crianças dos pais, matou muita gente e foi enforcado. E ele está sabendo de tudo isso. De vez em quando ele lembra disso. De vez em quando ele, no sonho, é mostrado isso a ele. Ou ele tem alguma recordação, mas ele recorda quando a coisa está mais grave, não utiliza aquilo para evitar problema. E já fez um escravo, né? E está imiscuído naquele meio. Então, vê. Aí a Fúvia e o Sulpício Tarquínio vão dar margem a toda essa vontade dos espíritos que desejam dele se vingar pelo que ele fez em vida anterior. E ele, de vez em quando, está acabrunhado. Um dos motivos da viagem dele é
Você antes era sorridente. Você era alegre. Você fez uma música para mim. É claro que a nossa filha está sofrendo, mas você está sendo muito atingido pelas circunstâncias da vida. Você está virando uma pessoa antissocial, taciturna. E isso reflete o contato que ele tem com esses espíritos que desejam dele a vingança. Então, beleza. A cena no Jardim de Pilatos foi flagrada e ainda através de lentes escuras de pessoas que caminham no erro e acreditam que, como elas são, todos são. Então, ela vai ver. Ele vai ver a sua parenta, né? Casada com seu tio, Fúvia, ainda nova, falar de adultério da sua esposa. Ele recusa. Não, ele recusa. Porém, surge nele uma angústia. Surge nele uma angústia significativa. E por uma palavra que ela diz, reproduzida pela esposa, atrito familiar. A Fúvia diz, olha, tu vai ver que eu estou falando a verdade porque ela quer ficar em Nazaré, para ficar próximo do governador, com quem ela está te adulterando. Aí, quando ela fala, vem cá, mas quando é que a gente vai para Nazaré? Pronto. Aí subiu a escuridão todinha. E ele age com agressividade com a esposa. Mas logo depois se arrepende. E aí ele faz a confissão que não deseja perdê-la e chora. Derrama uma lágrima. Porque ele sabe que o futuro dele vai ser grave. Pode ser grave. Ou vai ser atingido em algum grau, a depender do seu comportamento. E ela diz, vamos então, iluminada, vamos retornar para Roma. Vê, ela vai afastar a possibilidade dele encontrar Jesus. Vai, mas vai afastar também a possibilidade de rapto do filho. Porque, digamos, olha, tu acha que tu não vai aceitar Jesus mesmo. Mas pelo menos teu filho não vai ser raptado. Volta. Ela, iluminada, sugere que ele volte e não vai encontrar Jesus. Mas também não vai ter o filho raptado. Tu não está pronto para Jesus. Bora voltar, as provas estão em todo lugar. Não, mas nós estamos aqui uma semana. O que vão dizer de nós? E daí? Não é a posição de orgulho? Não, mas o que vão dizer de nós? Chegamos aqui há uma semana. E a gente veio pela nossa filha. É verdade, você está com a verdade, mas a gente vai dizer o que para os nossos parentes? Ela estava tocada de luz, mas o casal se reconciliou e eles vão seguir para Cafarnaum. Não, eu mudei, vou para Cafarnaum, não vou para Nazaré, com a intenção de afastá-la mais do governador. Distância de Nazaré, Cafarnaum é 50 quilômetros a mais distante de Jerusalém. Não, vamos ficar mais longe ainda. Ótimo. E o plano do bem e o plano do mal. Digamos assim, né? O plano do mal, o plano de dor. Porque, como diz no livro Ação e Reação, o que ele diz? Diz assim, olha, se você não encontra o trabalho à frente para a construção do seu futuro, a dor vem à retaguarda. A dor vem à retaguarda. E a dor é o grande ministro de Deus. E se nós não nos influenciamos pelos espíritos elevados, os inferiores vêm atrás da gente com o martelo e a bigorna para nos colocar nos eixos. Ótimo. Plano de luz. A Ana na casa deles, é um incentivo total da
fé. Não só na Lívia, a esposa, mas também na filha Flávia. Porque quem vai dizer para o senador, vai atrás do profeta? É a filha. Quando ele deseja tudo ofertar a ela, porque a situação dela é muito grave. Quando ela chegou em Cafarnaum, em Jerusalém estava bem. Quando ela chegou em Cafarnaum, eles acreditaram que ela ia morrer. A situação da doença ficou gravíssima, prostrada, é a iminência da morte. Veio o pai. O que você deseja? Eu desejo o profeta. Depois a esposa vai ratificar o pedido. Mas ele mesmo estava duvidoso, mas por ele não ia. Por ele não ia, não. Não. Eu estou aqui pensando, mas não vou, não. Não. 1000 vezes pensando, não, mas não vou, não. Não, vai lá ver o profeta, ele vai curar. Não, não vou, não. Mas a influência é a criança ouvindo a Ana dizer, olha, apareceu um monte de criancinha, quando a gente queria ouvir Jesus, eles vieram num palavreado ensurdecedor, uma gritaria danada. Mas todo mundo queria ouvir, Pedro repreendeu as crianças. Porque a gente queria ouvi-lo. Os ensinos dele eram tão belos que, digamos, quebravam os corações mais empedernidos. Mas não. Ele não está tocado, mas a influência da fé na criança e na mãe é a Ana. Agora o plano das sombras. O plano das sombras é Semele. Mas ela é um instrumento juvenil, um jovem, já falou tudo. Uma cabeça vazia, que vinculada a André de Gioras, que teve o filho Saul escravizado, né? Não sabe que está fazendo adequadamente. Para ela é um cumprimento de dever. Ela vem há tanto tempo recebendo auxílio de André de Gioras, que a intenção dele, dando instrução há muito tempo, olha, eu já venho te ajudando bastante tempo, eu vou te arrumar um emprego, tu vai ficar empregada na casa do senador. É jovem, mas a tua função é o seguinte, tu vai raptar essa criança. Ora, mas o plano superior não sabe da existência do plano inferior? Sabe. Sabe. Mas a depender do nosso... Por quê? Porque eles sabem. Porque o pensamento superior capta tudo. Pelo livro Obreiros da Vida Eterna. Esses planos são traçados na região inferior. E os encarnados são levados para lá. Então, ó, vamos raptar o filho do senador. Onde vai ser traçado isso? No sonho. Quando o André de Gioras vai para a região inferior, e diz o livro Obreiros da Vida Eterna, que 3/4 das pessoas do mundo, quando dormem, quando adormecem, vão para a região inferior. E lá, nesses locais, é que são traçados os planos do mal. Mas o superior sabe? Sabe. Como? Porque ele capta o pensamento. Então, antes de acontecer um acidente, uma coisa ou outra, eles já sabem. Mas, a depender do nosso comportamento, vai nos atingir de uma forma distinta. É aquilo que todo mundo fala, né? Em vez de eu perder um braço, eu fui atingido no dedo. Só fiquei com uma luxação no dedo, ou perdi o dedo, enfim. Mas eles sabem. E as duas escravas estão lá. Muda para Galiléia, a menina piora. Parece que é o joio e o trigo, mas juntos ali. Olha, vai semear mais o joio ou vai semear mais o trigo? A gente mesmo, né? E ele, um interesse conflituoso por Jesus, mas na negação, não vou. É a filha quem pede. Beleza. Aí a mãe ratifica, vai, tá bom, eu vou. Eu vou, mas não vou. Eu vou para satisfazer a minha filha, mas não vou para satisfazer a mim mesmo. Né? Aí vai fingindo estar passeando pela cidade, não vai receber. Não vai receber porque Jesus não vai ferir a lei de amor. Jesus não é um intrometido, não vai dizer, meu filho,
Vamos lá na sua casa, eu vou te dizer como ocorre a cura. Eu vou curar a tua filha. Ele vai fazer isso? Não. Por que está vindo, senador? Mão na cabeça. O senador começa a sentir uma confusão. Aí, quando parece que está na influência espiritual inferior. Aí, quando ele chega no perispírito, a energia de Jesus, ele entra num estado de êxtase. Parece que toda a espiritualidade inferior que estava com ele, orgulhosa, foi embora. E ele começa a observar a vida e a natureza de uma forma que ele jamais tinha visto. Jamais tinha percebido tanta beleza numa borboleta, no olhar de uma libélula, na vida. E ele se apoia num banco, num estado de êxtase. E quando ele vê Jesus vindo, por caridade, Jesus vai se aproximar. Ele cai de joelhos. Não se sentiu nem diante de Tibério tão abalado. Não é capaz de dizer uma palavra, dada a diferença evolutiva de ambos. Mas o pensamento dele, eu estou numa espécie de sonho? Não, você não está sonhando. E Jesus esclarece. Olha, eu vou curar tua filha, mas não é por ti, mas é pela fé da tua esposa. Tu deverias ter vindo de dia, porque não só a tua filha, tu mesmo receberia de uma vez definitiva para trilhar o caminho da fé e da fraternidade. Não, mas ninguém vai ferir tua consciência. Ninguém vai ferir tua consciência. Ninguém vai ferir a tua consciência. E ele lá, qual é a ideia diante de Jesus? Não está preparado. Se Jesus não vem na Galileia, pessoas humildes, pessoas fraternas, pessoas sem orgulho, sem pretensões, o mundo não teria o cristianismo. Se vai para Roma, não, vai pregar em Roma, não frutifica. A árvore do evangelho estaria nadinha de nada. E a gente seria um campo ainda muito longe da regeneração. Um fratricídios à torta e à direita. Não, porque se o professor é excelente, os alunos têm que estar adequados para a recepção da lição, dos exemplos, para dar continuidade. Se ele nasce em outro lugar, acabou. Complicou. Complicou para a terra inteira. Tanto é que, aí ele diz, eu estou sonhando? Não, você não está sonhando. Mas e os poderes de Roma? Isso é coisa para se pensar diante de Jesus. Os poderes de Roma não são nada e todas as águias romanas estarão daqui a pouco embaixo de um monte de pó de cinzas. A oração, a cura à distância. Não viu a cura. Não trouxe a menina. Não veio de dia, veio de noite. A menina vai receber pela mãe, mas eu te digo, você ficará feliz pelo estado de cura da tua filha, então tu carrega um grau maior de responsabilidade. Vê lá o que você vai fazer, porque ninguém vai ferir tua liberdade, é contigo, mas agora estás mais responsável. A oração, a cura que ele não viu. E logo que Jesus se afasta, voltou às sombras. Meu Deus, não. Se sentiu humilhado, se sentiu ferido diante de Jesus. Enxergou Jesus como um mago qualquer, como um feiticeiro, um bruxo, uma fúria. Sabem quem eram as fúrias para os romanos e para os gregos? Aquelas 3 mulheres. Um espírito que ficava aqui falando a respeito dos nossos erros. Uma falava do adultério, outra falava do ódio, outro falava de outros crimes, de outros erros. Não, Jesus é uma fúria. Uma espécie de medusa, uma espécie de fúria. Que me hipnotizou, eu caí de joelhos. E ele ficou falando coisas tão pueris. E riu. Ficou falando de coisas pueris.
Coisas do espírito, que é isso? A gente tem coisas mais práticas aqui. Volta para casa, constata a cura da filha. Mas a filha foi curada. Mas não foi Jesus, na sua opinião. Mas a esposa, completamente entregue à fé, né? Foi Jesus. E há um conflito, porque a esposa está em contato com a auxiliar, a Ana, como uma amiga, como uma irmã. Pronto, o ódio subiu. Não, você não pode, né? Você não pode fazer isso. E aí o atrito, não só pela postura das duas mulheres, a serva e a esposa, mas também a divergência com relação a Jesus, né? Mas no sonho é avisado, tu escolheste o caminho que não tem amor, que não tem humildade para frear os espinhos, né? Beleza, mas ele encontra a filha curada, sem nenhuma ferida mais, sem nenhuma mancha, e ainda melhorando cada vez mais, e chegam as notícias dos parentes de Roma, dos amigos de Roma, e ele está super feliz. Esquece dos sonhos. E nós, às vezes, não esquecemos dos sonhos que nos são avisos? Sim. Então, entramos aí no capítulo 6. Descreve o verdor da Galileia. Descreve as características distintas da atuais da região da Galileia, que ela era um celeiro de toda a Palestina. O nível do lago era maior, muitos cultivos coletados durante o ano todo, vinhedos grandes, olivais grandes, abóboras e outras. Muitas daquelas rodas de água, chamadas noras, em todo lugar, tornando o campo todo cultivado. Mas não era só isso, trazia, assim, uma felicidade nas pessoas. Mas os galileus, eles eram os melhores ali da região, espiritualmente falando. São pessoas simples, são pessoas despretensiosas, de fé espontânea. Então, são os alunos mais adequados para fazer o cristianismo prosperar no mundo. E Jesus escolhe, então, a Galileia como palco para as primeiras lições do cristianismo puro. E ali estão reencarnados alguns espíritos aptos à formação de uma escola que possa receber de Jesus os exemplos e os ensinos. Todas as cidades ali tinham sinagogas para o estudo de sábado, no qual se repousava o corpo e se meditava nas questões espirituais. Mas Jesus preferia o ensino na natureza, né? E a classe humilde, os mais humildes, acorriam aos seus ensinos, que eram de uma extraordinária beleza, capaz de dobrar os corações mais empedernidos. E os senhores, os proprietários, os ricos da terra, por uma tradição, sempre permitiam que os escravos, aos sábados, frequentassem, né, o estudo religioso, e os romanos, em busca de simpatia dos povos conquistados ali, então, também permitia que eles saíssem, né? Legal. Passados 7 dias, estamos também num sábado. Passados 7 dias da cura da filha, da chegada da notícia, né? Das mensagens de Roma, dos seus recursos. Lá está Ana e Lívia. Ana, a semente de fé naquela família. Mas só quem coleta é Lívia e Flávia, né? E ela vai sair para encontrar Jesus com uma missão de agradecê-lo, né? De agradecê-lo de viva voz pela cura da filha, em nome da esposa, em nome da Romana, em nome da Lívia.
E também olha, avisa para ele que eu vou encontrá-lo antes de voltar a Roma, para lhe beijar as mãos. E a Ana é a flor a espalhar a semente do evangelho. Fala a respeito dos atritos. Vê, os galileus são assim, mas ainda tem atritos com os samaritanos, provando que nem os galileus eram assim tão puros, né? Mas Jesus tem falado bem da caridade sincera dos samaritanos, e vai vir um tio meu da Samaria para cá, para receber os ensinos, né? E então, o que fez a dona da casa? Pegou alguns denários, que era o dinheiro que se pagava pelo trabalho de um dia. Pegou ali, quantos denários? Sei lá, para ela era pouca coisa, mas para a Ana era uma fortuna. Pegou lá uns 60 denários, quer dizer, um trabalho de 2 meses. Não fala o livro, mas era uma pequena fortuna. Pegou lá 90 dias de trabalho. E todos os escravos se reuniram, era isso na manhã, e foram para o lago, né? O lago que, no fim da tarde, traria o barco de Simão Pedro, trazendo Jesus para os ensinos, né? E então, ainda tinha tempo, Ana vai à casa do tio, encontrar o tio numa casa simples, e ambos choram pela caridade em forma de recurso, porque eles precisavam, que foi ofertado pela Lívia. E a jovem Semele vai numa casa oculta no Olival, numa rua quase deserta, numa rua quase abandonada, encontrar alguém que tem um ódio infinito do senador, dando margem à construção do plano do mal. E ela é jovem e ele o abraça efusivamente, demonstrando estimá-la, né? Mentira. Mas, né? Ele que a colocou naquele emprego, ele vinha auxiliando muito. E ela diz, olha, é o momento oportuno para eu pagar minha dívida aqui e de você ter realizado o seu plano, né? Porque daqui a pouco eles vão voltar para Roma. Então, é oportuno fazer já. E eu tenho a confiança dos patrões e tenho a confiança da criança, que tem aí 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho. Então, é traçado o plano do mal, né? Olha, vamos então executar em 3 dias, trajes distintos, 20 gotas de um sonífero, e ele demonstrando um ódio, o olhar vidrado parecendo se dirigir, não, realmente se dirigindo a obsessores do plano espiritual. E ela quer acompanhar a criança. Não, você não vai acompanhar a criança, porque isso seria, né, uma tremenda imprudência, uma pista que iria nos descobrir, né? Prometeu recompensas futuras, e na determinada noite ela volta, planeja, voltam todos os escravos, ela planeja como vai executar o crime e, na verdade, faz os detalhes, executa. A patroa tinha muitas túnicas, né? Então, o que ela faz? Ela dribla outras túnicas, eram basicamente lavadas quase que diariamente, de tantas túnicas, e ela vai, burla e pega uma túnica para se vestir, porque não podia recair a culpa em alguém daquela raça, né? Tinha que cair a culpa num romano. Beleza. E o casal, como está? Nem sabe que aquela noite é o fim de todas as suas esperanças. E eles estão muito felizes. Públio esqueceu completamente a advertência do sonho, né? Ele falou, não, esse sonho foi resultado dessa conversa infeliz que eu tive com o profeta. E ele, orgulhoso, queria abafar todas essas preocupações de ordem espiritual, né? Mas mal sabe que vai desmoronar todas as esperanças e modificar definitivamente o seu destino na Terra, porque o crescimento espiritual dele vai começar agora.
porque a oportunidade do encontro com Jesus, essa não funcionou. Foi ofertada, mas não funcionou, não. Então, aí vinha o grande ministro de Deus. Quem? A dor. A dor. Beleza. Executado o plano, início, 3 silvos, 3 assobios, depois da meia-noite, um homem a romana desce do cavalo a alguns metros da casa. E uma mulher, trajada de romana, vem ter com o cavaleiro. Semele, essa hora, imagina a voz taciturna dele, essa hora é decisiva para os nossos destinos. Agora a jovem está começando a sentir a besteira que entrou. A besteira na qual entrou. Porque agora está enregelada. Agora está o peito opresso. Não viram, mas tem uma testemunha escondida na relva espessa. E a voz taciturna continua. Lembra, Semele, o silêncio é ouro. E se tu fores ingrata, tu podes pagar com a morte a revelação do nosso segredo. E saiu o cavaleiro. Saiu a trote largo, né, levando aquele volume precioso, que ia ser embalado, de modo a não denunciar o conteúdo. Aí ela acompanha, compungida, a ponto de seguir para casa cambaleante. E a testemunha não era nada mais, nada menos que as lentes escuras de Sulpício Tarquínio, né? Que observa os trajados à romana em hora imprópria. Quer se aproximar como um felino, sem dar um pio na relva, sem fazer um barulho no mato. Mas a cena é rápida, ele só ouve o nosso segredo. Mas vê a mulher apressada retornar cambaleante, quer se aproximar para identificar, mas não para, como pensa que é a Lívia, não quer defrontá-la, né? Viu apenas o traje. Não, é ela. É a única que pode usar esse traje, né? E associando a cena que ele viu no Jardim de Pilatos, essa cena de agora, o conhecimento de que o governador estava em Nazaré, cidade próxima, através das suas próprias lentes, dos caminhos escuros que ele trilhou, sem dúvida, é adultério. Sem dúvida, é adultério. O governador veio ao galope da outra cidade ver a mulher amada. Mas alguma coisa estranha. Como pode uma mulher tão austera se deixou dominar assim tão facilmente? Mas esse ponto estranhável é completamente ultrapassado pela finalidade que ele tem. Qual é a finalidade que ele tem? Ele tem um pacto com Fúlvia, que vai satisfazê-lo com relação às questões sexuais. Caso ele, o pacto, essa é a parte dela, a parte dele é: você tem que denunciar, você tem que falar ao governador que a esposa a está traindo. Eu já falei, quando for um outro e fala dessas coincidências, porque eu já falei há meses atrás, vai estar instalado um problema na casa deles, né? Ô, Júnior, Sim. ele também deixou passar esse nosso segredo aí. Eu até falei na aula passada, comentei com as meninas. Por que ele não prestou atenção na voz, no sotaque? Falou em romano, falou em aramaico, em hebraico. Falei essas coisas para elas. Foi ultrapassado tudo isso, né? Pela satisfação de antegozar os prazeres do sensualismo. Verdade, bem colocado. Então, ele estava satisfeito. Eu só tenho que encontrar um jeito de falar. Por quê?
já estou ontem gozando dois prazeres. O primeiro, quando eu falar isso para o senador, eu quero ver a sua reação entristecida, depressiva, porque vou me comprazer disso. E também depois das questões sexuais. Bom, dia seguinte, casal na extrema felicidade, cura da filha, e agora uma surpresa que desmoronou toda aquela felicidade, né? E ninguém conhecia pista nenhuma do rapto. E ele, o senador Públio, está como um louco, né? Tomando todas as providências possíveis diante das autoridades administrativas de Cafarnaum. Numerosos servos numa busca improfícua. E a Lívia? A Lívia está no leito. E a jovem? Agora ela começa a sentir aquilo que ela se meteu. Mas está fingindo uma profunda, né, consternação, auxiliando a Ana no trabalho junto à Lívia, que a Lívia está sucumbida de dor. E aquele capataz trouxe lá quantos escravos? Sei lá, 200? 300 escravos? Não sei. Muitos escravos. Chama o capataz, reúne todo mundo. Reúne todos os servos. Todo mundo. Quem são os responsáveis pela vigilância da noite no dia de hoje? Na noite passada? Ciclano, Beltrano, né? 3 homens. Eles eram os responsáveis. Então, agora é o seguinte, todo mundo sentado aqui, porque nós vamos, viu, o comênio, nós vamos aplicar o castigo a eles. Tá? Põe todo mundo aí reunido. O castigo só durou o crepúsculo inteiro. Quanto tempo é o crepúsculo? Vai falar ali das 5 às 7? 2 horas? Inútil! Todo mundo olhando. 2 horas de castigo? 2 horas e meia? Inútil qualquer pedido de piedade. Inútil a declaração de inocência. Não, vão apanhar. E por esse castigo tão duradouro, tão severo, agora a Semele aumentou ainda a noção da besteira que fez. O castigo é o açoite, né, Júnior? Hã? É açoite, né? É, o açoite, é. Mas pelo pavor da consequência que outros estavam sofrendo, inocentes, né, com relação a uma visão curta das questões atuais, não com relação às questões das reencarnações, do nosso passado e também do nosso futuro, né? Ocultou, né, o terrível segredo. Castigo durando ali um tempo. Aí quem vem solucionar esse problema? A Lívia. Ela vem cambaleante, ela está atormentada, porque os gritos dos 3 são gritos lancinantes. São gritos comovedores. E ela, cambaleante, chama o esposo num canto e diz, né? E ele? Está assistindo o castigo. Está assistindo. Mas a alma feminina, Públio, basta de castigo, com dor, né? Basta de castigo para esses homens infelizes e fracos, doentes, e numa posição de ensino humilde. Faz uma pergunta, mesmo nessas circunstâncias, faz uma pergunta. Não faz uma afirmação. Não é uma punição excessiva para os nossos servos? Em função da punição
que os deuses nos aflitam? Eles não são filhos amados também? A minha dor é imensa. Mas e das mães que têm os filhos vendidos pelos mercadores de consciências humanas? E ele aceita? Não. Não. Lívia, muitas vezes pensou da esposa. Muitas vezes você pensou da esposa, numa linguagem comum, você é fraca. Lívia, sofrimento te tirou o tino. Sofrimento te desvairou. Está numa posição muito pusilânime, muito sentimental. O sofrimento te causou um desvario. Como tu és capaz de comparar os deveres de uma mulher romana com de uma miserável serva? Há uma imensa diferença entre você e a mãe. E a mãe de um escravo. E ela? Creio que estás enganado, porque no próprio reino animal, a natureza dá exemplo de uma demonstração de uma maternidade excelente. Ah, não pensei nisso. Mesmo no reino animal, o reino animal dá demonstração de uma maternidade excelência. E tu não vês que nós somos os maiores culpados? Porque um filho é um presente dos deuses, portanto, para o qual constantemente cabe carinho e vigilância. Eu sofro imensamente, sem imaginar a causa desse crime, mas eu não imputo aos nossos servos a culpa por esse horrendo fato ocorrido. E aí ela não consegue mais falar. Ela não consegue mais falar. Teve um delíquio, teve uma espécie de desmaio e foi amparada por Ana. Volta para o leito, volta para a cama, uma febre altíssima. Aí ele se sentiu ferido, porque ela falou a verdade. Pela expressão de verdade da esposa, ele se sentiu ferido. E assim ele mandou cessar imediatamente o castigo, para alívio geral. E foi para o gabinete meditar, né? E vem a testemunha, Sulpício, trazer os resultados infrutíferos da investigação. Mas na despedida, tem algumas palavras enigmáticas. Olha, senador, eu não posso desvendar esse crime, mas eu posso trazer uma pista segura. Porém, eu não vou falar agora porque eu tenho deveres perante as autoridades de Cafarnaum e porque, às vezes, os remédios amargos, em vez de curar, eles provocam novas úlceras. Então, amanhã, eu tenho que agora ir com as autoridades, eu venho narrar uma pista segura para o nosso trabalho na busca do seu filho. Sei, né? O nosso trabalho na busca do seu filho. Sei. Aí o senador, né? Ele tem que ir lá nas outras atividades. Tudo bem, amanhã, então, eu espero o cumprimento da tua promessa. E ele ficou, então, submerso nas inquietações, nos receios. Mas logo agora que a gente vem passar por isso, na iminência do nosso regresso a Roma, é um problema muito mais grave do que o da moléstia da nossa filha, que nós suportamos com tantos anos, com resignação. E ainda envolve a honra da família.
Porque é o único filho homem. Quem vai continuar representando a família Cornélios no Senado? A Flávia não pode. Não tem senadora mulher. Quem vai? É um problema de honra. Mas eu não tenho inimigo das Palestinas. O caso de Saul foi o único em que eu vi o ódio. Mas ele fugiu e nós não fomos atrás, ele está na casa do pai. Falso. Podia ter ido verificar. Falso, mas os nossos raciocínios não são tão elevados. Eu sempre tratei todos muito bem. Onde então está a causa desse crime? Aí está lá, meditando. Flamínios, 15 anos mais velho que eu. Ele me disse para ter cuidado, para ter prudência e agir com rispidez, sim, mas para ser prudente e ter cuidado, porque essa região é infestada de bandidos que invejam os romanos, né? E agora sim, recordou do sonho. Entreviu, viu de novo, lembrou do juiz austero que profetizou amargas provações pelo desprezo à palavra de Jesus. E aí se debruçou e chorou. Por quê? Porque era impotente diante das forças ocultas que conspiravam contra o seu destino. Agora lembra, olha o tamanho da misericórdia do plano espiritual, porque ele poderia ter seguido outro caminho. Teve uma oportunidade ímpar de dialogar com Jesus, mesmo que tendo na época de Sura cometido erros tão graves com tantas famílias, mas o ódio de todas essas pessoas que do plano espiritual e envolvendo alguns encarnados desejam conspirar contra a felicidade dele, não se realizariam. Não se realizariam. E mais, nós inferimos que o próprio filho Marcos é a reencarnação de quem? Catilina. De Catilina. A quem Emmanuel diz no próprio livro que ele estava ligado por vínculos indestrutíveis. E mesmo a criança poderia, tendo feito algo mais grave ainda que ele, poderia se libertar de erros clamorosos, caso o pai o ensinasse a respeito de Jesus. Né? Mas, não. Chorou, se debruçou, era impotente diante das forças que conspiravam contra o seu destino. E alta noite vai desabafar junto à esposa, né? Trocar lágrimas, trocar lamentações. E ela, na situação em que ela está, pelo amor que possui, pelo nível evolutivo em que está, é capaz de reanimá-lo. Não, Públio, nem tudo está perdido. Vamos fazer tudo o que for possível para encontrar o nosso filho. Vamos adiar. O grande objetivo de retornar a Roma, ficamos aqui, nesse lugar que nós não gostamos. Né? Vamos adiar indefinitivamente. E os deuses nos ajudarão. Nós não podemos, tá? Circunstância, pelo amor de Deus. Que circunstância é essa de ter um filho raptado? Pelo amor de Deus. Não podemos nos entregar ao desespero inutilizando as nossas últimas forças. Era o amor. Mesmo diante daquelas circunstâncias que encontrou força para consolar o esposo. E ele se reanimou, sim, eu vou fazer tudo. Pelo testemunho dela, ele se reanimou, sim, eu vou fazer tudo o que for possível para receber as bênçãos dos deuses. Poxa, perdeu a maior oportunidade pelo orgulho, né? Nos dias seguintes, as mesmas angústias, as mesmas buscas infrutíferas. E chega o Sulpício Tarquínio, é noite. A esposa está abatida, não veio participar do jantar, e ele recebeu o lictor no triclínio.
Sim, você falava das suas observações pessoais. Ah, sim! Sim. Assunto tão grave. A pessoa finge surpresa. Né? Olha, senador, no passado teve aqui um caso semelhante ao seu. Viu? Porque o governador anterior se interessou pela esposa de um patrício que morava em Jerusalém e, para que eles não fossem embora pelos obstáculos infrutíferos que ele colocava, ele sequestrou o filho desse casal para que eles aqui permanecessem. Tu tem algum inimigo que está interessado na tua permanência aqui? Está falando que a minha esposa é adúltera? Pensamento em brasa. Sangue subiu no cérebro. Ponto de honra fundamental de um homem. Pá! Palidez de cera. Rosto cadavérico. Você está insinuando, mas não falou, né? Você está insinuando contra a minha dignidade pessoal, contra a honra da minha família. E o Lictor bebendo vinho, mas sem noção, né? Como fala na linguagem popular. Aí o senador está lá. A principal parte agora é qual é o sofrimento do senador. Quais são os seus pensamentos? Porque a espiritualidade inferior quer jogá-lo no chão. Quer jogá-lo no chão. Se possível, se suicida aí, meu. Se possível, se suicida. O senador reviu as acusações da Fúvia. Né? E julgando, mas tinha alguma nobreza dele, apesar de ser orgulhoso, era generoso, era sensível, mas não analisando o outro que fazia tal denúncia, por si mesmo não enxergava tanta perversidade. Né? Olha, senador, não quero delatar ninguém, mas o que eu vi foi isso. E eu também vi isso lá na casa, nos Jardins de Pilatos. E a gente sabe que o governador está aí. Enfim, influenciado pelo vinho também, ele trouxe um rosário inteiro de calúnias. E o Públio está atônito pelas coincidências da denúncia de Fúvia há meses atrás. Eram pormenores idênticos. Falou de detalhes também da cena da noite. E o governador realmente estava em Nazaré, ele já sabia. Né? E ele fez um imenso esforço para ocultar o espanto. Para ele, para o senador, não havia qualquer dúvida da prevaricação da esposa. Mas ele não queria acreditar. Ele não queria acreditar. Porque a história dela é a seguinte: em todos os ambientes sociais, ela se retraía. Às vezes nem ia. E quando ia, levava os filhos. Mas você vai levar os filhos, tantas servas. Vou levar. Ela vivia para os filhos e para o esposo. E era na palavra dela que ele encontrava inspiração para seguir no caminho da vida, no dia a dia. Mas agora aquela denúncia anulava toda a antiga confiança. Eram muitas coincidências da fala de um e da fala da outra. Vê a guerra de luz e sombra na cabeça do senador. Né? A guerra de luz e sombra. Mas foi ela que intercedeu pelos escravos. Ela assumiu a culpa do rapto do próprio filho. E quando ela veio dizer que abnegava do desejo de retornar a Roma, ela demonstrou um imenso valor. Mas será que agora
Não existia uma outra razão para ela falar que era para ficarmos ali em Cafarnaum. Enfim, ele está num mar de cogitações dolorosas. Ele está num turbilhão de ideias antagônicas. Né? E ali, um homem de valor nenhum, bebendo em sua casa e falando mal da sua esposa. Considerou, então, a sua posição de homem do Estado. E, pelo orgulho, ocultou o homem sentimental para revelar somente o homem público. Sulpício Tarquínios, eu agradeço as tuas colocações, desde que elas sejam verdadeiras. Porém, com relação à dignidade e à nobreza da minha esposa, eu não aceito nenhuma das tuas palavras, porque foi eu que autorizei a entrevista no Jardim de Pilatos. E quanto à tua observação da noite de ontem, as tuas próprias palavras demonstram que há algo vago. Dessa forma, eu agradeço as tuas considerações, mas de agora em diante existe uma barreira insuperável entre nós. Estás, portanto, demitido dos serviços junto a esta casa, sem prejuízo para a tua carreira profissional. E eu mesmo vou entrar em contato com o governador para oficializar essa tua demissão, que não vai gerar prejuízo para a tua carreira. O Lictor se espantou, né? Não esperava essa posição, ficou desapontado. E aí vai embora. Um dia o Senhor vai valorizar o meu serviço, mas como hoje o Senhor despreza a minha amizade, eu me desligo com prazer dessa casa e fazem uma despedida seca. E ele está, então, a sós agora no gabinete e reflete. A minha atitude foi correta com o Lictor. Agora, e a Lívia? E a minha esposa? Porque tudo parece conspirar e não resta dúvida da sua prevaricação. E ela, então, talvez seja para mim, durante todo esse tempo, uma falsa, demonstrando sempre uma falsa inocência. Não tinha. Olha só o exemplo do final desse capítulo que nos ensina. Ainda não estava vulgarizado o ensino de Jesus do orai e vigiai. Então, Públio, sem vigilância nenhuma, se entregou quase que completamente às ideias e às emoções escuras. Olha aí no que a gente tem que vigiar, porque o que mais vale para nós é o nosso mundo mental, porque é por ele que nós efetivamente vivemos. E ele desprezou a fé, desprezou as verdades de Jesus. E agora não conhece o orai e vigiai. Não se interessou por esses assuntos que iriam evitar imensos sofrimentos no raciocínio. Né? Não só nos acontecidos, nos atos que nós podemos praticar, mas a vigilância tem que ser antes que as ideias e os sentimentos escuros tomem conta de nós. E ele chorou, então, debruçado sobre os papiros, convulsivamente. É o início do processo de resgate dele. Porque a dor, quando não desejamos trabalhar,
ela é o grande ministro de Deus que vem pela retaguarda, nos impelindo ao avanço. Beleza, gente? Beleza. Até que foi no prazo aí, né? É verdade. É mesmo, você foi bem